Recentemente, meus caros, estava conversando eu com uma amiga minha e entramos no assunto da questão do desejo masculino pela promiscuidade feminina, enquanto que, em contrapartida, existe ali uma rejeição do homem para relacionamento com uma mulher pela mesma característica. A história se resume o seguinte: ela conhece um camarada, se não me engano, do trabalho dela, que esse camarada tinha uma namorada. E durante um bom tempo dessa relação desse camarada com essa menina, ele tinha uma amante, que ele basicamente também namorava essa amante. Sim, ele mantinha dois relacionamentos estáveis com duas mulheres que não se conheciam e não sabiam da existência uma da outra. Mas ela sabia porque ele contava e tudo mais. O que acontecia é que a mulher de casa, né, a namorada dele, a fiel, né, a fixa de verdade, ela tinha características de mulher para casar. Fiel, era educada, acredito eu que de repente era um pouco mais submissa, boa reputação e prestígio social. Enquanto que a amante, né, que ele também namorava, era uma mulher muito mais pra frente, né, do mundão e tudo mais. E aquela coisa, né? Aí o homem se encanta, de repente a mulher é gostosa, ela faz gostoso na cama, de repente ela tem características mais libertinas e que, portanto, aguçam, né, o tesão masculino e que, de repente, chegou um momento em que ele teve que fazer a escolha, né? E aí? Com quem que eu vou ficar de fato e vou casar? E adivinha? Ele casou com a fiel, né? A de casa. E quando ela perguntou, ela questionou esse camarada sobre isso, a resposta foi a mais simplista, mas ao mesmo tempo a que mais exprime a psique do homem quando diante dessa questão entre duas mulheres, uma que é mais pra frente, outra mais santinha e tudo mais. Ela é pra casar, enquanto que a outra não é pra casar. Basicamente, o que ele quis dizer é o seguinte: a fiel, ela é uma mulher que tem valores e princípios que conversam com a ideia do relacionamento, enquanto que a outra, isso ela me explicando o que ele falou também, né? Tipo, que a outra ele tinha receio de sair com ela na rua e tudo mais. Ele não queria ser visto com aquela mulher como namorada porque ele tinha receio de chegar no lugar e de repente o pessoal vê, sabe, a menina que já foi a diversão da rapaziada, né? Você não sabe, a menina quando ela é muito pra frente, né, pra evitar certos termos, obviamente vai ter tido relações com muitos homens e certamente ela vai ter alguma fama no meio de algumas rapaziadas aí e tal. E ele não queria ser atrelado como o marido dessa mulher. Nesse momento é muito comum que se salte, né, aos olhos uma seguinte pergunta: por que demônios então você trai a sua mulher? Agora, não só isso, por que você trai a sua mulher com uma mulher que tem características de uma mulher que não é para casar? Por que que quando você escolhe trair, você escolhe com uma mulher que você nunca iria se relacionar sério de fato? E isso é totalmente psique masculina, mas não somente psique masculina. Isso é uma coisa que a gente, pelo menos na comunidade masculina, lá no meu outro canal, a gente costuma chamar de o profano do homem, né? O profano masculino. Grosso modo falando, os dois sexos possuem seus profanos, tá? Mas hoje eu quero me ater somente ao profano masculino. O profano masculino, ele é, assim, vulgarmente falando, um fetiche muito mais sexual com a mulher, né? É uma visão muito mais sexualizada. É claro que o profano masculino passa também por outras vertentes, como a questão do territorialismo, né? A questão da briga, o marcar território, quem tem um pau maior, né? Basicamente falando. Só que quando a gente olha pela nuance da mulher, o homem tem essa fraqueza muito intrínseca, que é a questão do sexo. E quando a gente observa através dessa ótica, nesse caminho especificamente, o homem ele é profundamente dualizado, né? Quando se trata de relacionamentos com uma mulher. Porque o homem, cara, ele carrega consigo alguns desejos muito básicos, tá? Eu sei que eu não posso falar por todos os homens, eu só falo pela maioria e aquilo que é público. Você pode, em inúmeros canais de relacionamentos, vocês vão ouvir mulheres especialistas em relacionamentos, vocês vão ler comentários, sempre conflui nessa visão, nesse caminho, né? De que o homem ele tem uma necessidade muito grande da questão da libido e o homem ele é muito mais visual, então ele observa a mulher basicamente como uma idealização, né? Uma imagem, uma estética. Não à toa que são os homens as maiores vítimas da indústria pornográfica, é o homem que mais se vicia nesse tipo de conteúdo porque ele é muito visual, cara. Enquanto que, contrapartida, mulheres quando se viciam em conteúdos eróticos, geralmente é através de contos, porque é toda uma história narrada, é toda uma questão imaginária, enquanto que o homem ele é puramente visual. Então, isso por si só já diz muita coisa. Quando o camarada ele tem essa questão do dualismo, né? Porque é uma característica normal no homem, entre, caraca, ao mesmo tempo que ele quer que ele às vezes idealiza uma boa esposa, ele idealiza uma mulher para ser a mãe dos filhos dele, que ele quer aquela pessoa que vai ser companheira, que vai auxiliá-lo na sua vida, vai ser a sua auxiliadora, né? Que a gente pelo menos acredita que é o papel mais ideal da mulher numa relação com o homem. Por outro lado, se aquela mulher que ao mesmo tempo ela é uma auxiliadora, ela é fiel, ela é uma excelente mãe de família, né, uma pessoa que te ama, se ela não tem características que confluam em direção a uma questão mais libidinosa, se ela não é, né, uma
já com o perdão do termo, uma PUTA na cama, o homem se sente profundamente incompleto. Eu sei que nessa altura vocês vão falar, tá, Felipe, eu sei, mas o que não falta aí nesse mundo são homens que, pô, tem em casa uma mulher que ela é ponta firme do lar, é extremamente competente, extremamente fiel, e que ao mesmo tempo ela é uma pessoa bem, assim, fala de questões sexuais sem nenhum problema, ela se esforça para se tornar uma mulher também competente nessas questões, e o cara trai. É um ponto muito complicado na cabeça do homem. É uma questão que o homem, pelo menos o homem que ele quer ser sensato, ele precisa constantemente balancear, né, os seus valores e sempre confluir na seguinte perspectiva. Se você quer ter uma relação de longo prazo estável e você quer ter uma família feliz, você precisa entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É simplista? É. Nunca que uma mulher que ela tem essas características mais pra frente vai poder, de fato, ocupar o lugar daquela mulher que é fiel. E nunca que a mulher que é fiel, de fato, aquela que é mais quietinha, mais do lá, vai poder ocupar o espaço da amante promíscua. Isso aí é inviável, porque as duas figuras são personalidades completamente distintas. Eu aqui não vou entrar nos meandros de como que uma se tornou uma coisa e a outra se tornou a outra coisa. Não vem ao caso, mas certamente que a psique masculina ela é muito refém nessa questão. É muito refém do visual, é muito refém da carne. O homem, cara, ele é muito carnal. E por isso que existe essa frustração e essa, eu não diria briga, né? Mas existe esse choque, né? Essa contradição, de repente, entre homens e mulheres. Enquanto que o homem, ele não consegue entender que a mulher lá não é visual e, portanto, ela não é tão estimulada da forma que o homem é. Não à toa que quando eu paro pra pensar nas mulheres que se posicionam dentro desse cenário de relacionamentos como uma mulher que ela é mais pra frente, né? Sem de fato ela ser, quando uma mulher entra nesse caminho, ela certamente vai topar com situações com homens que vão tratá-la como uma mulher da rua. É literalmente o profano masculino. O desejo da santa na rua e da PUTA em casa. E sim, certamente isso é uma fraqueza masculina. Isso é um profano. É uma coisa que o homem, pelo menos na minha visão, deveria constantemente lutar para controlar. Por mais que eu fale assim, isso não é necessariamente muito difícil de controlar, mas só o ato do homem se conhecer e conhecer a própria natureza já o livra de muita problemática. Não é que nós idealizamos, né, uma companheira, né, com traços de personalidade muito confluente na libido e tudo mais. Não é isso, cara. Na verdade, o ideal do homem seria isso. Uma mulher que ela tenha características de uma namorada quietinha, né, mais santinha, mas que ela contenha requintes muito acentuados de promiscuidade na sua personalidade. E quando a gente para observar na perspectiva da caça, né? Afinal de contas, nós evoluímos, mas ainda temos cérebro muito primitivo, pelo menos na questão do relacionamento, né? Dos instintos. Para quem vocês acham que o homem tem a sua atenção muito mais direcionada? Para aquela mulher que ela está totalmente coberta, bem vestida e não dá nenhum sinal de reprodução, ou pela lógica animalesca, a mulher que ela está mostrando muito mais apelo sexual e, portanto, fazendo o homem interpretar sinais hipersexualizados e, portanto, disparando total sinais de caça. Pois é, quando colocado nessa ótica fica muito mais óbvio, né? E é por isso que mulheres, no modo geral, não gostam de uma mulher vestida com roupas altamente sexualizadas perto do seu marido. Porque no seu subconsciente, ela entende que aquilo vai disparar no seu namorado gatilhos de caça. Então é óbvio que quando a gente observa um instinto de caçador do homem, ele sempre vai atrás das mulheres mais promíscuas, porque são elas quem se posicionam nesse cenário hipotético dos relacionamentos como possíveis fêmeas a serem alvos da caça masculina. Isso é total biologia básica. É instinto de reprodução, cara, mais básico. Eu sei que é um cabo de guerra emocional muito injusto, né? Porque, é como eu falei, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É como, de repente, mulheres que elas sentem uma necessidade muito grande de ter um cara fiel, mas que esse cara tenha traços, requintes de uma personalidade mais cruel, né? De um cara mais bad boy. Mulheres adoram homens com esse tipo de requinte, né? O cara que ele é até um pouco mais fiel e tal. Um pouco mais foi complicado, né? Que ele seja fiel de fato, mas que ele tenha ali uma personalidade dominante, uma personalidade mais incisiva, que ele tenha uma áurea mais cafajestal, por assim dizer, né? Que ele seja mais bad boy. Enquanto que, na realidade, isso quase nunca se aplica. É muito difícil um cara que ele seja um maluco com traços de um namorado fiel, um namorado mais quieto e que ele seja ao mesmo tempo dominante, incisivo e que tenha essa segurança, né? Essa áurea mais de cafajeste. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas não se conversam. E no final das contas, isso até serve de dica para as mulheres, né, cara? Sejam muito criteriosas quando vocês forem sair com homens. Sejam muito criteriosas, porque se você quer, de fato, um relacionamento,
Você precisa saber se posicionar. Isso, cara, tudo isso que eu disse aqui, por mais que seja uma reflexão muito clara de como funciona a cabeça masculina na ótica dos relacionamentos com mulheres, isso aqui é uma excelente perspectiva que as mulheres podem usar para elas não necessariamente manipularem os homens, mas para elas manipularem a própria imagem a depender da situação e o que elas querem. Por exemplo, se elas querem de repente conquistar um cara, de repente esse maluco ele é um maluco mais ponta firme, ele tem esse desejo, né, de ter uma namorada e um namoro sério, usar requintes, né, de uma personalidade mais libidinosa, depois de já ter demonstrado as suas características de uma mulher mais reservada, do lar, fazendo isso com ele, certamente isso é uma grande arma para conquistar um cara. Isso aí eu posso falar sem medo de ser feliz. A mulher que ela sabe manipular esse lado mais santinha, mas quando a coisa começa a escalar para a intimidade, ela saiba demonstrar esses traços, esses requintes de uma mulher mais caliente, ela certamente tem muito mais chances de conseguir conquistar um cara. Porque essa é a nossa fraqueza, tá? Quando a gente fala de mulheres, esse é o nosso profano. A vontade incessante de ter uma pessoa fiel, enquanto que no nosso íntimo, no nosso lado mais selvagem, o lado de viver sacanagem, de ter aquela coisa mais animalesca e exacerbada dentro da promiscuidade. E é um cabo de guerra, tá? Não é que todo homem viva pensando necessariamente a vida inteira em ousadia, a oba-oba. Não, essa não é essa a questão. Mas sim, o homem tem uma questão libidinosa muito mais enfática do que as mulheres. Mas é claro, como eu sempre falo, eu não sou o dono da razão. Isso aqui é só uma observação minha. Você pode contrapor, você pode discordar e você pode dizer o que você quiser nos comentários, desde com respeito, tá? Vamos trocar essa ideia. Eu vou ir nessa, meus caros. Fui.